Graças a Deus. Nós estamos, nesses dias, fazendo uma série falando sobre Deus. Deus é o nosso assunto. E a gente está falando dessa forma porque a gente acha que é uma boa maneira de você ser informado que esse tem sido um dos últimos assuntos que a igreja tem falado. Se fala sobre prosperidade, se fala sobre família, se fala sobre casamento, se fala sobre uma série de coisas. Mas sobre Deus nem sempre se fala. Deus tem sido simplesmente uma força que eu invoco para me ajudar nos meus empreendimentos egoístas. Deus tem sido Deus tem sido abordado em muitas igrejas de maneira semelhante aos ídolos das nações. Aqueles ídolos que você invoca para ter prosperidade, para ter bênção, para ter o que você quer. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus tremendo, que nos convoca, que nos chama para um relacionamento. Mas esse relacionamento, ele não acontece baseado no que eu sinto. Ele acontece baseado no que a Bíblia diz sobre quem é esse Deus. A Bíblia nos fala quem é Deus. Somente pela leitura e exposição das Escrituras, com humildade e aguardando a iluminação do Espírito Santo, é que nós podemos chegar a uma real compreensão de quem é Deus. Nós não podemos entender Deus totalmente, mas nós podemos conhecer Deus realmente. Nós jamais vamos entender tudo sobre Deus, mas existem algumas coisas que a Bíblia nos revela sobre Deus e que elas podem realmente ser conhecidas. E essa série tem a ver com isso. Tem a ver com essa busca, essa tentativa de avivar no seu coração o conhecimento de Deus. Semana passada nós falamos sobre a imoralidade do não conhecimento de Deus. O que eu quis dizer com isso é que não conhecer a Deus é errado. E nós lemos um versículo mostrando que Deus tinha uma causa contra a terra, porque na terra não havia conhecimento de Deus. Então Deus está contra todo tipo de ação, atitude, atividade que não busca conhecê-lo. Então nessa série, nesses primeiros sermões, eu estou tentando dar a você o que seria chamado na teologia de uma introdução ao conhecimento de Deus. Nós não estamos ainda lidando com os atributos de Deus, nós vamos falar sobre isso, sobre a santidade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a onisciência de Deus. Tudo isso nós vamos falar. Pelo menos um sermão para cada atributo, quando não mais. Ou seja, nós vamos buscar mergulhar nos atributos de Deus, no conhecimento dos atributos de Deus. Tem uma pilha de livros lá em casa e outros que ainda vão chegar sobre esses assuntos. Então, talvez você queira, durante esses meses, ler materiais sobre isso. Eu indico a você, em primeiro lugar, o livro do pastor Heber Campos, não Júnior é o filho dele, Heber Campos, o livro O Ser de Deus e Seus Atributos, um livro ótimo, que está me ajudando muito na leitura sobre os atributos de Deus. Mas se você quer aprender sobre os atributos de Deus, você pode também ler o livro Mais Perto de Deus, do A.W. Tozer, que não tem mais publicação em português. Mas você pode falar com alguém do CPP aí, que talvez ele possa te dar um caminho para você ter uma cópia, e alguém que trabalha no CPP tem um caminho para te ajudar aí. Se você fala inglês, o nome do livro em inglês é The Knowledge of Holy. Ele tem para vender e talvez até de graça para adquirir. Outro livro muito bom para você estudar sobre isso, que tem somente em inglês, mas deveria ter em português, é o livro de Stephen Charnock, que fala da existência e dos atributos de Deus, de Existence and the Attributes of God. Ótimo livro também sobre quem é Deus, como é que Ele é, de que jeito que Ele é, ok? Você pode ler também o livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, maravilhoso sobre esse assunto, ok? E toda teologia sistemática que se preste tem no início uma parte que fala só dos atributos de Deus, umas mais, outras menos. Leia,
Você vai crescer no conhecimento de Deus, ok? Bem, eu queria que você abrisse no Salmo de número 14. Esse sermão é fortemente influenciado pelo livro desse irmão Stephen Charnock, A Existência e os Atributos de Deus. Salmo de número 14, vamos ler apenas o versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe, ou não há Deus, dependendo da Bíblia. Corrompem-se e cometem atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Esse salmo ele é usado pelo apóstolo Paulo anos depois, no livro de Romanos, quando ele está falando sobre a depravação humana, no capítulo 3 de Romanos. Paulo vai citar essa passagem. Essa passagem que se repete em outros salmos. Salmo 53 repete o que está escrito aqui, com algumas mudanças, mas basicamente é a mesma coisa. E o que eu queria falar hoje não é sobre um atributo de Deus, mas é sobre o fato de Deus existir, sobre a existência de Deus. Talvez falar sobre a existência de Deus, para pessoas crentes de muito tempo de igreja, pode parecer meio estranho. Por que vai falar sobre a existência de Deus? Quem aqui não crê que Deus existe? Todos nós cremos que Deus existe. Então, eu quero falar porque eu acredito que o ateísmo possui raízes no coração de todas as pessoas. E não é apenas um pensamento filosófico desenvolvido a partir do século XVIII, XIX, como consequência do iluminismo, mas é uma atitude do coração. Ou seja, você pode ser um evangélico ateu prático. Talvez você não seja ateu em teoria. Talvez você não fale que é ateu. Talvez você não abrace as ideias do ateísmo de maneira confessional. Mas é possível que sua vida ateste de ateísmo. Ateste de que você diz no seu coração, como essas pessoas aqui desse salmo: não há Deus. Deus não existe. É sobre isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, todos os homens, todos os seres humanos, eles têm provas, testemunhos da existência de Deus. Já viu que algumas pessoas podem dizer assim: eu não sei se Deus existe porque eu não tenho provas científicas para dizer se Deus existe. Bom, essa pergunta ela poderia ser categorizada como: seu imbecil, não me faça pergunta burra. Por quê? Porque existem perguntas que são de campo científico, mas existem perguntas que são de campo sociológico e existem perguntas que são de campo filosófico. A questão é a seguinte: você não pode ter uma demonstração que nós chamaríamos de científica ou empírica, uma experiência de laboratório sobre Deus, porque Deus antecede o laboratório. Portanto, você não poderia fazer isso. Não teria como você pegar ele e colocar no laboratório para testar. Mas não quer dizer que não existam fortes testemunhos, fortes testificações, quando você olha para a realidade e você busca ali provas da existência de Deus, você pode encontrá-las. As primeiras provas da existência de Deus estão dentro de cada ser humano. João Calvino falou sobre a semente da religião. O que é a semente da religião? É o fato de que todos os seres humanos, em todos os lugares da história, em todas as épocas da história, de alguma forma desenvolveram uma religião. E o fato dos homens desenvolverem uma religião, você vai perceber, existe um estudo chamado Religiões Comparadas, você vai ver uma semelhança entre essas religiões. E uma das semelhanças que você vai perceber em várias religiões é o oferecimento de sacrifícios. Por que em várias religiões, que não têm contato nenhuma uma com a outra, existem sacrifícios sendo oferecidos? Porque existe uma noção
de que existe uma ira, de que existe uma justiça que precisa ser apaziguada. Essa noção foi Deus que colocou no interior de cada ser humano. Ainda que eles não entendam Deus, ainda que eles não conheçam Deus de fato, existe uma semente, algo que restou do jardim do Éden, algo que restou da queda, algo que mesmo que o homem tenha se afastado de Deus, ficou no seu interior, uma semente que o próprio Deus plantou lá, e por isso que o ser humano é o que nós chamaríamos do homo religious, o homem religioso. Nós somos religiosos por natureza. Nós somos intuitivamente voltados para experiências religiosas. Por quê? Porque existe uma semente de religião dentro de nós. Mas não só isso, João Calvino também dizia que existia a consciência de divindade. O que é a consciência de divindade? Por exemplo, quando você lê em Romanos capítulo 2, diz que todos os seres humanos têm algo chamado aí consciência, né? E a consciência, ela faz o que com a nossa cabeça? Ela nos acusa e nos defende. Basicamente, sua consciência é como um tribunal. Ela acusa e defende você. E a pergunta é, de onde veio esse senso de consciência do que é certo e errado, que te acusa e te defende? Veio de Deus. Não veio da sua criação. Porque quem te criou também tinha esse senso. E quem te criou também tinha esse senso. E quem te criou, pode voltar até o fim, pode até o início da civilização. Ninguém inventou esse senso de certo e errado. Esse senso de certo e errado que existe na consciência de cada ser humano é uma consciência de que existe um legislador superior. Existe um juiz maior do que nós. E nossa consciência é um eco da justiça desse juiz supremo que existe. Então o ser humano tem provas no seu interior da existência de Deus. Essas provas não podem salvá-los. O apóstolo Paulo disse apenas que essas provas são para condená-los. Todos os seres humanos têm dentro de si a consciência de que Deus existe, e no dia do juízo, mesmo que eles jamais tenham ouvido o evangelho, eles serão justamente condenados, porque a sua consciência, o seu senso de divindade, a sua consciência de que existe o divino, vai se levantar contra eles e dizer, nesse momento você sabia, nesse momento você sabia, nesse momento da sua vida, você tinha consciência de que Deus existia, mas você não correspondeu a isso. É isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, a partir do versículo 18 de Romanos, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Se você quiser abrir lá em Romanos 1. Por que a ira de Deus se manifesta do céu contra os pecados dos homens? Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. O que ele está dizendo? Que aquilo que é possível se conhecer sobre Deus, Deus revelou a esses homens. Ou seja, o que é possível conhecer por si mesmo, entre aspas. Ou seja, Deus colocou uma habilidade de conhecer certas características dele. Ele diz que o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus está se revelando a todos os seres humanos em todo o tempo, não apenas através da consciência. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos testemunhos internos, mas também existem testemunhos externos. Olha o que ele vai dizer. Porque os seus atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, eles conhecem a Deus e não o glorificam como Deus. Ele está dizendo que todos os seres humanos têm, em primeiro lugar, uma prova interna que Deus existe, como eu falei. Tem um senso de religião, mas existe uma prova externa também que Deus existe. Como? Os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e divindade. Ele não está falando da graça, da misericórdia e do perdão. Ele está falando de atributos de grandeza, de ira. Ok? É sobre isso que ele está falando. Um senso de que existe alguém grande, o senso de que existe alguém maior. Ele diz o seguinte: quando você olha para uma cachoeira e você vê a grandeza daquela cachoeira, você pensa, uou, existe grandeza, mas existe algo que bate dentro de você, que é além da cachoeira. Quando você olha o profundo do mar e você sente aquele temor e aquele medo de entrar no mar, é um senso que está batendo em você. Você não está com medo do mar, você está com medo de Deus. Porque as coisas que Deus criou, seu eterno poder, se revelam através delas. No Salmo de número 19 diz: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento revela as obras das suas mãos. Quando você olha para as galáxias, quando você olha para o sol, quando você olha para o céu, você percebe grandeza. Mas não é simplesmente que o sol é grande e que o céu é grande. Dentro de você tem um senso inato que diz: Deus é grande. Mas o problema é que nós tentamos abafar isso. É o que Paulo vai condenar aqui em Romanos, que eles estão tentando abafar esse senso de percepção que Deus existe. E um dia todos estarão diante de Deus e vão ser julgados baseado nisso. Todos tem conhecimento de Deus. Em Atos, se você quiser abrir, Atos 14, versículo 17, o apóstolo Paulo está pregando, e depois que ele termina de pregar, Deus está operando maravilhosamente, e as pessoas que ouvem ele pregar querem adorar ele como Deus, de tão idólatra que o povo era, queriam adorar o próprio Paulo, e os companheiros dele. Aí o Paulo, peraí, e Atos 14, 17, ele diz assim: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus caminhos. Versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando as chuvas dos céus, estações frutíferas e enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Deus deu testemunho de si mesmo aos povos na antiguidade, e dá até hoje aos povos mais remotos, dizendo que ele existe, provando que ele existe, por meio de fazer o bem, dar chuvas, estações frutíferas e encher o coração das pessoas de alegria. Deus prova sua existência por meio de um testemunho externo. Então existe um testemunho interno, ok? Que é a consciência, que nos acusa e nos defende, e ela gera um senso, uma consciência de que Deus existe, e isso promoveu na história as religiões. Mas existe também um testemunho externo, a própria criação e a providência, a maneira que Deus administrou a realidade, o mundo criado, também é prova de que Deus existe. Mas como se não bastasse isso, durante os anos na história da igreja, durante a história da igreja, grandes homens de Deus elaboraram argumentos para mostrar a existência de Deus para quem não cria, para aqueles que eram ateus práticos.
aqueles que diziam que não poderia existir Deus. Então, além do testemunho interno, existe o testemunho externo, mas também existe o testemunho dos argumentos lógicos. Querido, quando alguém não age com lógica, você faz o que com essa pessoa? Para de falar com ela. Se alguém não obedece à lógica, essa pessoa não quer nada com nada. Se você mostra para a pessoa argumentos racionais e lógicos que provam algo, e essa pessoa diz assim: não existe nenhuma evidência para Deus existir. Não, existe. Primeiro, segundo, terceiro. Não existe nenhuma evidência para Deus existir. Vou repetir, existe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não existe. Eu vi um debate assim. Um dos maiores filósofos ateus debatendo com o irmão William Lane Craig, e ele dizia: não existe prova para a existência de Deus. Ele: existe. 1, 2, 3. Ficou tão ridículo que um cartunista fez isso num blog lá e botou, porque é ridículo o que aconteceu. Prova após prova foi dada, e mesmo assim não se dobrou. Por quê? Porque diz o tolo no seu coração não há Deus. Existe algo que vai além dos argumentos lógicos. Mas eu vou dar eles para você. Existem aí 4 ou 5 argumentos que eu poderia dar para você para a existência de Deus. O primeiro é o chamado argumento ontológico. A palavra ontológico tem a ver com a essência. Pensa comigo. Se todos os seres humanos em todas as épocas tivessem uma intuição sobre algo, imagina assim, se você aqui tivesse a intuição sobre qualquer coisa, tanto faz o que for, e um sujeito lá no tempo de Moisés, lá no Egito, também tivesse essa intuição, e um sujeito muitos anos antes do Egito também tivesse essa intuição, e se muitos anos depois de você também outras pessoas vão ter essa intuição, vamos supor que pessoas em várias nações do mundo têm a mesma intuição que você, é possível que essa intuição seja a respeito de algo que existe. Porque se pessoas que não se conhecem, que nunca conversaram uma com a outra, que não têm a influência do mesmo pano de fundo cultural, possuem a mesma intuição, é possível que essa intuição seja real. Isso é lógico para você que está me ouvindo, sim ou não? Claro que sim. Bem, em todas as épocas, em todos os lugares, pessoas tiveram a intuição da existência de Deus. Logo, Deus existe. Esse é um argumento básico, simples. Ah, mas não existe nada que pode provar que Deus existe. Tudo bem, mas existe o argumento moral. Ou seja, o senso de moralidade, de certo e de errado, não foi inventado, mas foi doado, porque você não percebe nenhuma nação na história da humanidade que não tivesse esse senso. Por exemplo, vamos supor que existisse alguma nação que aprove a traição. Eles acham que traição é bom. Você vai descobrir que essa nação que aprova a traição, ela aprova a traição somente quando aqueles outros de outras tribos traem sua própria tribo no benefício da tribo deles. Eles aprovam a traição quando eles são beneficiados, mas eles não aprovam a traição interna na sua própria tribo. E eles nem tratam com tanto respeito o cara da outra tribo que traiu aquela tribo e agora está com eles. Então, o senso de moral, a percepção de que existe um certo e errado também é um argumento. O senso de moralidade e justiça implica que esse senso foi dado e então desenvolvido. Se foi dado, aquele que o deu deve ser um legislador supremo. Mas talvez o sujeito não se convence. Ele repete: não existe argumento para a existência de Deus. Tudo bem, você pode dar o argumento teleológico, não teológico. Teleológico, de telos, de propósito, que é o seguinte: quando você olha para o universo, você não sente que existe uma espécie de propósito?
Não estou falando nem de propósito maior do sentido da vida, não é isso não. Mas basicamente, você não percebe que, por exemplo, você está com sede e existe água. A água foi criada para matar a sede. Eu sei que é meio tosquinho o que eu estou falando, mas pensa devagarzinho, como se você não cresce em Deus. A água tem propósito. E não só isso, mas você tem uma ureta, como é que fala? Eu não tenho problema com isso ainda, eu não sei direito o nome. Como é que é? Uretra. Quando eu estiver mais velho, eu vou saber bem o nome, né? Então, e aí, os homens têm essa mangueirinha, que... As irmãs também, mas é diferente, né? Assim, né? Os meninos é assim, né? Ei, gente, quem aqui já alguma vez na vida estava apertado e fez xixi? Muito apertado e fez xixi, não é bom? Não tem a sensação de alegria? Tipo, ah! Por que é que o seu cérebro se alegra no fato de você urinar? Tem um senso de propósito, algo que é liberado no seu cérebro quando isso acontece. Já para pensar, a água foi feita para o corpo e todo o sistema urinário foi feito por causa da água, que expele somente os elementos da água que não foram aproveitados, mas existem vários elementos da água que permanecem no seu organismo. Uau! Seu corpo é perfeito. Já parou para pensar que a inclinação da terra está numa posição perfeita para que exista vida na terra? Se você virasse alguns centímetros a terra para o lado, acabou a vida. Acabou a vida. Quem deixou a terra desse jeito? Querido, se eu estivesse caminhando no meio do mato, e de repente, eu acho um púlpito no meio do mato, eu tenho duas opções. Eu posso pensar, não existe argumentos de motivo, de propósito desse púlpito estar aqui. Ou eu posso pensar, acho que alguém colocou ele aqui. Né? Sua existência é um monte de púlpito no meio do mato. Não era para estar ali, mas está ali. Naturalmente não era para estar ali, mas está ali. Já para pensar, é que eu não sei se você pensa nisso, mas nós estamos dentro de uma bola de água flutuando no nada, no meio do universo. Nós não fomos engolidos, nós respiramos, temos inteligência, desenvolvemos tecnologia. Caraca, a gente não é bicho. E mesmo os bichos, já parou para pensar que Deus criou os gatinhos para comer rato? Que Deus criou o sapo para comer os insetos lá da chácara? Da chácara, né, especificamente. Só de lá, em outros lugares não. Tem uma cadeia perfeita, tem um processo perfeito, tem um senso de harmonia e propósito no universo. E se tem um senso de harmonia e propósito, é porque possivelmente existe alguém que decretou esse propósito, decretou, fez, estabeleceu esse propósito. Logo, existe um Deus. Mas talvez o sujeito fala, não existe argumento para que Deus exista. Não existe argumento que vai provar a realidade de Deus. Você pode dar o argumento cosmológico para a pessoa. O que é o argumento cosmológico? É o argumento de causa e efeito. Se eu olhasse o púlpito no meio do mato, eu poderia falar assim, não existe nenhuma causa desse púlpito estar aqui no meio do mato. Para que esse... Não, esse púlpito surgiu. Não estava aqui, mas de repente ele surgiu, né? É como você pensar assim, vamos supor, existe um caminhão
Imagina só. Existe um caminhão que está descendo sua rua, tá? Aí esse caminhão está cheio de ovo, farinha, também tem dentro, uns pacotes de farinha. Tem uns litros de leite, beleza? Lá dentro, ok? E que mais? E tem fermento também, né? Tem fermento. Aí, de repente, o caminhão dá uma freada, capota, pum, pega fogo. E, de repente, surge na porta da sua casa um bolo. Plim! Não é? E isso é a teoria do evolucionismo para muita gente. Várias coisas aleatórias, de repente, plum, explodiu. Olha o universo inteligente com propósito e seres humanos racionais aí. Mano, é como crer na mágica de tirar o coelho da cartola sem ter mágico. O coelho decidiu entrar na cartola e saiu da cartola e... Mas peraí, mas tem que ter um mágico fazendo a mágica? É isso que a gente pensa. É assim que pensa o ateu. Mas talvez ele vai dizer, não existe argumento para a existência de Deus. Querido, se tudo tem uma causa, e o universo certamente tem uma causa, qual é a causa que causou todas as causas? Qual é a causa não causada? Deus. Deus. Mas talvez o jeito não se dobre. Você pode dar para ele um argumento estético. Já parou para pensar que tem beleza no universo? Mas além de beleza, já parou para pensar que você gosta de beleza? Tipo, o que ia adiantar um universo belo se você não gosta? Ou o que ia adiantar você ter algo que gosta de beleza se o universo não fosse belo? Então, o senso de beleza mostra que alguém com sabedoria criou tudo que existe. Mas nada disso vai provar a existência de Deus para qualquer pessoa. Por quê? Abre no Salmo de novo, 14, versículo 1. O que diz o Salmo? É que o tolo diz no seu coração que Deus não existe. Quem é o tolo? Não é o filósofo. Ele não está te chamando de simplesmente uma pessoa que não pensou o suficiente. Mas é uma pessoa que mesmo ela tendo pensado, ela tem uma tolice no coração. Ele não está falando do cérebro. O tolo diz no seu coração. Dentro do coração de cada ser humano existe uma tolice, existe uma burrice intrínseca que não tem a ver com intelectualidade, mas tem a ver com uma rebeldia que habita dentro de nós, que quer dizer que Deus não existe. Nós sabemos que Deus existe, mas dentro de nós tem uma torcida assim dizendo, tomara que não exista. Essa é a torcida do ateísmo. O ateísmo como filosofia surge no século XVIII e XIX, mas aqui ele já está falando do ateu muito antes, ou seja, ateísmo não é filosofia, ateísmo é postura do coração. Você pode ficar quietinho, não dizendo que é ateu, mas o tolo diz no seu coração, talvez ele não diz para ninguém, mas ele diz no seu coração que não há Deus. Talvez você fala para a gente aqui que você crê em Deus, mas cada pecado que você comete é um testemunho do seu ateísmo prático. Cada pecado, ele é um levante contra algum atributo de Deus. Você pode até achar que Deus existe, mas você pode pensar que Deus não é importante o suficiente. Veja, a Bíblia diz o seguinte, Deus fala muitas vezes na Bíblia isso, sejam santos porque eu sou santo. O que ele está dizendo? Que a minha santidade corresponde ao caráter dele. Inverte o pensamento. Toda impiedade é uma inversão, ignorância e no fim das contas, ateísmo contra quem é Deus. Sabe por que nós cometemos certos tipos de pecados e outras pessoas outros tipos de pecados? Porque
nós somos ateus em relação a certas características de Deus e outras pessoas em relação a outras características de Deus. Se você anda em impureza sexual, é porque você não crê que Deus é puro. Se você anda em arrogância, é porque você não crê que Deus é grande. E assim por diante, você pode conectar cada pecado que existe na sua vida com a tentativa de abraçar um ateísmo prático, que é, você não fala que Deus não existe, você apenas vive como se Deus não existisse. Todos os seres humanos nascem com um senso inato que Deus existe, mas também nascem com o veneno do pecado nas suas veias, que trabalha ativamente para matar essa semente e todo o senso que possa trazer dizendo que Deus existe. Ou seja, o estado de todo o ser humano é deplorável. Nós não temos condição em nós mesmos de conhecer a Deus. Se Deus não se revelar a nós, não há nada em nós que nos habilite a conhecer Deus. Nós podemos conhecer alguns dos seus atributos que Ele mesmo revela, mas nenhum desses atributos vão nos salvar. Eles apenas servem para nos condenar. Somente em Jesus Cristo, somente a revelação de Jesus Cristo pode realmente nos tirar de uma postura de ignorância e nos colocar numa postura de revelação e entendimento. Mas isso é obra de Deus. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4, ele diz o seguinte, na minha versão diz que o Deus desta era, ou século, dependendo das Bíblias, ok? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é o trabalho do Deus desse século, de Satanás? É fazer com que a mente das pessoas fique bloqueada para ver, cegada para entender, para perceber a luz do Evangelho, da glória de Deus. E ele está dizendo o seguinte, o que ele está dando aqui como pano de fundo é a criação. Porque em Gênesis capítulo 1, nos é dito que havia trevas sobre a face do abismo, tinha trevas em tudo, tudo era trevas quando Deus começou a criar. E então, de repente, Deus fez o quê? Disse uma palavra, haja luz, e houve luz. Te pergunto, tinha alguém lá sugerindo para Deus fazer a luz ligar? Tinha algum irmãozinho dizendo, vou usar meu livre-arbítrio para fazer Deus ligar a luz? Não. E assim como não tinha ninguém lá fazendo isso. Olha o versículo 6, o que diz. Deus disse, o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus soberanamente decide tirar homens da ignorância em relação a Ele, iluminando os seus corações com o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso significa o seguinte, sem Deus você não é nada.
Se Deus não decidir agir em você, não tem oração que você faça que vai convencer Ele. Não tem dízimo que você dê que vai convencer Ele. Não tem jejum que você faça que vai convencer Ele. Você nasceu cego e merece ser cego por causa dos seus pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, não pelo livre-arbítrio, não pela minha decisão, não pelo um decisionismo que eu possa inventar, mas pela graça. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o Deus que disse: haja luz. Haja luz. Portanto, não importa o quão bom você se ache, se Deus não agir na sua vida, você para sempre vai ser um ateu, mesmo frequentando a igreja. Porque um dia todos nós vamos estar diante dele, e alguns vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos, nós oramos por cura na reunião, oh Deus. E ele fala: eu nunca conheci vocês, aparte-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Não importa quantas horas de igreja você tenha, a questão é se você conhece ele. Ele fala da iluminação do nosso coração para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você precisa se humilhar, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus alto, sublime, Isaías 57, versículo 15, mas que Ele habita com o contrito e com o quebrantado de coração. Se você se humilha hoje e assume diante de Deus sua ignorância quanto quem Ele é, se você baixa a guarda, se você baixa os seus argumentos, e você fala: Deus, eu sou tão cego que nem perceber que eu sou cego eu consigo, mas se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor pode iluminar o meu coração para que eu conheça Jesus. Não importa quantos anos você tem de crente, os demônios creem. A questão é se você conhece Ele, se você é íntimo dEle, se a sua maneira de enxergar o mundo foi moldada pela realidade de quem Ele é, se o seu comportamento é moldado pelo fato de que Ele existe, Ele é quem Ele disse que é na Bíblia. Deus quer se revelar, mas a nossa arrogância em achar que sabe, ou a arrogância que vive como se Ele não existisse, sabe? Deus existe no culto, eu adoro a Deus no culto, mas quando eu saio para decidir como eu devo viver, minhas decisões são pautadas não na Bíblia e na revelação de que Deus existe, mas na minha própria experiência daquilo que eu acho que é certo. E semelhante àquela história do livro de Juízes, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos, porque não tinha um rei, ou seja, não tinha um padrão de absoluto que estabelecia o que deveria de ser feito. Talvez você canta que Jesus é o rei aqui, mas você é ateu quanto ao governo dele sobre sua existência. Por isso é que Cristo Jesus morreu na cruz, para que fosse aberta uma porta de perdão, de reconciliação, de libertação da ignorância. É Jesus que faz isso, não é nós. Não é nenhuma oração que eu possa fazer. Jesus é uma pessoa real, Ele não é um princípio do universo. Ele é uma pessoa
real que existe, que viveu 33 anos nessa terra, que morreu, que ressuscitou, está à direita de Deus, e tudo isso Ele fez para perdoar, levar, receber a punição em si mesmo pelos nossos pecados. E o primeiro de todos os pecados que Ele veio nos libertar e perdoar é esse ateísmo que está no nosso coração. Por isso eu queria muito te exortar a você abandonar seus argumentos contra a existência de Deus. Mas eu sou crente há tantos anos. Os argumentos contra a existência de Deus na sua vida prática, no seu procedimento. Que você abrace hoje o fato de que não há outro além dele, que Ele é o Senhor, que nós precisamos dele, que Ele é tudo para nós. Amém?